Então a fé, ela tem que vir com resultado, ela tem que ser gerada. Deus está te dando uma direção, Deus está te pedindo algo, aplique. Essa mulher, ela investiu todo o seu natural. O que é o natural? O dinheiro, o recurso que ela tinha. Então ela bateu em tantas portas. Aí essa mulher agora, ela ouve falar a respeito do Senhor Jesus. Alguém traz uma informação que existe na cidade dela um homem chamado Jesus que cura. O Filho de Deus estava entre os homens, operando milagres, operando maravilhas. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, que a palavra de Deus não mudou, que o Senhor Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele está aí hoje na sua casa, Ele está aí hoje no seu carro, Ele está aí hoje no seu escritório, Ele está aí hoje, nesse escuro que você está vivendo, nessa solidão que você está vivendo, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então não aceite essa situação na sua vida, se coloque de pé nesse dia de hoje, e diga a você mesmo, ao seu coração, à sua alma: porque te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvará pela sua salvação. Aquela mulher colocou no coração dela o desejo: eu preciso tocar no Senhor Jesus. E a Bíblia fala que entre o Senhor Jesus havia uma multidão. Uma multidão. Talvez entre você e a sua salvação, a sua bênção, existe uma multidão. Ou você fica olhando para a multidão e desiste, ou você luta, ou você se coloca de pé e vai em direção à tua bênção, vai em direção àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A história da sua vida hoje depende de você, depende do desejo de mudança. Aquela mulher não aceitou ficar estagnada, não aceitou viver com aquela enfermidade para o resto da sua vida. E ela vai lá e toca nas vestes do Senhor Jesus, e no versículo 28 diz, ela disse, porque ela dizia para ela mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Aquela mulher tinha uma determinação: eu preciso tocar nas vestes do Senhor Jesus. Eu não preciso nem falar com Ele. Eu não preciso nem pedir oração para Ele. A fé dela era tão grande, que ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Eu serei curada deste mal que me assombra há 12 anos. Às vezes você está aí me ouvindo agora e acha que precisava estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, para poder receber a sua bênção, a sua salvação. Mas hoje, se isso não é possível, a palavra de Deus está sendo levada a você, através dessa emissora, através desta rádio. Esse canal que Deus te deu é para te abençoar, é para te trazer esperança, é para te trazer salvação. E a partir do momento que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, o versículo 29 de Marcos diz que logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, a partir do momento que aquela mulher toca nas vestes de Jesus, a partir do momento que aquela mulher toca no Senhor Jesus, imediatamente ela sente o seu corpo, o bem, ela sente que aquele mal saiu do seu corpo, e que ela foi curada daquele mal. Depois de 12 anos, aquela mulher, sendo conhecedora do seu corpo, sente que algo mudou na sua vida, sente que algo foi diferente agora, porque no momento que aquela mulher procura os médicos, procura tudo que ela tinha que procurar, ela não vê mudança. Eu não estou dizendo aqui que você não deva procurar os médicos, a ciência. A medicina é algo que foi constituído por Deus. É algo constituído por Deus. Existem muitos pastores, existem muitos cristãos que são médicos.
Então a medicina é algo de Deus. Mas como a ciência, como a medicina, como o direito, como os homens, todos eles, em qualquer área, em qualquer profissão, existe uma limitação para todos eles. Nós estamos diante hoje de um inimigo invisível, diante dessa pandemia chamado coronavírus. Nós estamos limitados, humanamente falando. A medicina, a ciência, não encontrou hoje ainda, até nesse momento, a cura para esta doença, para esse vírus, para esse mal. Mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus, a um Pai Todo-Poderoso, que Ele é a cura. Ele é a cura da humanidade, Ele é a cura de qualquer enfermidade. Essa mulher aqui, não havia solução natural para ela. Ela tinha ido em muitos médicos, gastou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, mas nada aconteceu com ela, como diz a Escritura, como diz a palavra de Deus. Mas no momento que ela tocou no Senhor Jesus, no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada, ela foi restaurada, ela foi liberta daquele fluxo, daquela doença. E o versículo 30 diz: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Olha que coisa maravilhosa. Quando você toca em Jesus, sai virtude, sai poder de Jesus. Quando você toca pela fé, com a sua alma. Havia uma grande multidão ali, que cercava Jesus, e é até isso que os discípulos vão dizer, no versículo 31, eles disseram assim, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Então os próprios discípulos disseram para Jesus: mestre, tem uma multidão aqui, todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando, todo mundo toca no Senhor. Mas Jesus, no versículo 32, ele diz assim: e ele olhava em redor para ver que isso fizeram. Então, versículo 33, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ou seja, alguém tocou em Jesus de uma forma diferente, porque dele saiu virtude e poder. Alguém tocou em Cristo de uma forma diferente. Aquela multidão talvez estava ali apenas para saber quem é Jesus. Aquela multidão estava ali apenas para ver os milagres. Mas aquela multidão não se aproximou como aquela mulher se aproximou de Jesus. Não adianta você falar que acredita em Jesus. Não adianta você falar que crê em Jesus. Não adianta você ter uma Bíblia aberta aí no Salmo 91 ou no Salmo 23. Não adianta você ter uma Bíblia aí no seu aplicativo, no seu celular. O que vale são as nossas obras, a fé misturada com a palavra de Deus. Só assim você terá resultado na sua vida. Só assim você terá o resultado como aquela mulher teve. Ela saiu com uma determinação da sua casa: eu vou tocar em Jesus, e a partir do momento que eu tocar em Jesus, eu vou estar curada. E foi isso que aconteceu. Nem os discípulos de Jesus entenderam. E aquela mulher chega então diante do Senhor Jesus e conta toda a verdade ali para Jesus, o que tinha acontecido. E ela estava cheia de medo. Medo por ter tocado em Jesus. Porque diante da lei, se aquela mulher tocasse em um homem, tocasse em alguém, ela seria apedrejada. Mas Jesus conhecia o coração dela. E no versículo 34, o Senhor Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha o que Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou.